Quantos aqui querem viver o novo de Deus em alguma área da sua vida? Você já parou para pensar que o que diferencia quem está vivendo o novo de quem não está vivendo o novo não é o fato da gente não querer viver o novo? Todo mundo quer. Então, se todo mundo quer, mas nem todo mundo vive, a gente tem que parar para pensar o que falta na minha jornada de fé para que o novo de Deus se manifeste. Eu lembro que eu vi no início da minha jornada que quando a gente caminha com Deus, até os pecados que a gente luta, eles são diferentes ao longo do tempo. No início da nossa jornada, talvez alguns aqui lutavam contra a pornografia. Você é santificado em Cristo, você é casado, alguém pode dizer glória a Deus por isso. E talvez essa etapa você já venceu. Qual que é o seu desafio agora? Pastor, o meu desafio agora é para não reter e não deixar de ser generoso, porque Deus me prosperou 100 vezes mais do que quando eu comecei a minha jornada. No início da jornada de fé de alguns, a questão da liberalidade talvez não era um problema, você nem tinha para dar, então reter não era um problema. Alguém está entendendo isso? Aquela época que a gente raspava o gelo na geladeira, alguém está aqui comigo? Eu já tive épocas, quando eu estudava fora para fazer faculdade, em que o gás acabava. Eu já vivi isso, eu não estou ilustrando não, isso é fato, it's true. O gás acabou e eu fiz miojo com água quente do chuveiro, irmão. Alguém já comeu cup noodles com água do chuveiro? Então, quando a colheita vem, eu lembro de onde Deus me tirou e tudo aquilo que eu já vivi. Você está comigo? Então, naquela época, se eu me convertesse, naquela época da faculdade, não seria um desafio para mim ser generoso ou não. Eu não tinha nada para dar. O desafio de não reter o que é de Deus é quando a prosperidade começa a se manifestar. Ser fiel à sua esposa não é um desafio enquanto você não é casado. Se manter firme ao teu propósito não é um desafio enquanto você não sabe o propósito que tem. O que eu estou compartilhando nessa noite, irmão, é que para a gente viver o novo, a gente precisa entender que em cada etapa da nossa jornada de fé, Deus está fazendo coisas novas. E até as nossas batalhas precisam ser novas também. Se você está 10 anos e o teu último testemunho de milagre está na tua última estação, você precisa reavaliar a sua jornada de fé. Se o teu último milagre financeiro foi há 8 anos atrás, se o último milagre de cura que você viu foi há 15 anos atrás, irmão, você precisa reavaliar a sua jornada de fé. Alguém está comigo? Diga amém. Então eu quero compartilhar 4 chaves, 4 princípios, 4 entendimentos, fundamentos, que quando eles estão bem estabelecidos em nós, a gente consegue romper e viver o novo. E se você quiser pode anotar, porque pode fazer sentido em alguma área da sua vida. Primeira chave que eu quero compartilhar é que o meu posicionamento precisa expressar a minha fé. Fala para quem está do seu lado. O meu posicionamento precisa expressar a minha fé. Pastor, eu odeio quando pedem para eu falar com quem está do lado. Eu sei. Eu não gosto também. Mas se você fluir junto comigo, fica mais fácil. Eu vou pedir para você interagir menos com quem está do seu lado, ok? Eu não estou dando uma aula, eu estou pregando aqui para uma igreja apaixonada por Jesus e pentecostal. No carisma a gente pode ministrar, e até no carisma é diferente, porque no meio da aula o Espírito de Deus ele invade a aula e no final ninguém é de ninguém, irmão, está todo mundo derramado em Deus. E aí você esquece títulos, esquece qualquer outra coisa, você só quer mais da presença dele. Mas voltando à nossa mensagem de hoje, o meu posicionamento precisa expressar a minha fé. André, é possível que o meu posicionamento seja diferente da minha fé? Claro que é possível. A base fundamental da fé que sustenta a igreja cristã está pautada num Deus de impossibilidades. Mas 90% da igreja cristã vive tentando construir bases de conforto para não depender de milagres e de impossibilidades. Então, se eu falo que creio no Deus do impossível, mas faço de tudo para não depender do impossível, irmão, o meu posicionamento não está expressando a minha fé. A gente crê que Jesus tem poder para curar. Quantos creem que Deus, ele através do sangue de Jesus, liberou poder de cura para nós? Quantos creem nisso? Quantos creem que Isaías 53 é uma verdade? Certamente Jesus levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agora, se a igreja cristã crê no fundamento da cura divina, por que ficamos tão desesperados quando a doença chega? Talvez alguns vão dizer, André, mas nem sempre Deus cura. A gente tem um exemplo claro agora. Essa semana a gente chorou junto com a família do Drummond, a perda dele. Mas no enterro dele, a esposa falou algo que
explodiu a mente de muita gente. Ela falou, até a noite anterior ao sepultamento do Drummond, eu estava questionando para Deus, como eu vou pregar sobre cura divina a partir daqui, e como eu vou falar sobre o poder da oração a partir daqui, se milhares de pessoas se uniram para orar em favor do Drummond. E aí Deus falou com ela em sonhos. Deus disse, filha, o Drummond também é um justo, e a oração do justo pode muito nos seus efeitos. O Drummond não quis voltar. E aí ela falou, aquilo para mim foi libertador, porque alguém que pregou sobre o céu a vida inteira, quando teve um encontro, falou, é para aqui que eu sempre quis vir, é aqui que eu sempre quis estar. Então a gente tem que ter um entendimento que dentro da soberania de Deus existem caminhos que para a gente parecem confusos, mas para Deus fazem todo sentido. André, então agora ficou confuso para mim. Se tem momentos em que Deus não cura, mesmo eu crendo que Ele pode curar, como é que eu me posiciono? Irmão, o nosso posicionamento é simples. Se Deus disse que Ele pode curar, nós vamos crer até o final que Ele vai curar. E se Ele não curar, a gente crê que a vontade dEle é melhor do que a nossa. Ele sabe o que faz. Eu não posso deixar de orar por cura, porque em algumas vezes Deus não cura. Eu não posso deixar de crer em prosperidade, porque em alguns momentos eu não estou vendo um romper financeiro. Eu não posso deixar de crer que Deus vai libertar, se tem algumas pessoas da minha família que ainda não foram libertas. Irmão, o nosso papel não é questionar se Ele vai fazer ou quando Ele vai fazer. O nosso papel é crer e não duvidar, e assim será feito. Então precisa entender, o meu posicionamento precisa expressar a minha fé. Senão nossa fé se torna teórica. Creio no Deus do impossível, mas me desespero quando eu dependo de uma impossibilidade. Creio no Deus de cura, mas me desespero quando uma doença entra na minha história. É fácil crer no poder de cura para outros, difícil é quando a doença está dentro da nossa casa. É nesse momento que eu não diria nem que a nossa fé é testada, é nesse momento que a nossa fé é revelada. Quando eu estava internado no hospital há 4 anos atrás, aquilo que Deus me fez enxergar, Deus já sabia a minha medida de fé. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Quando Deus permite que a gente vá para alguns desertos, Deus não precisa saber qual é a nossa medida de fé. Ele já sabe. Ele está permitindo que as crises revelem para a gente qual é a nossa medida de fé. 2021 não mudou a medida de fé de muita gente, 2020 também não. Mas revelou o quão fundamentado a gente estava ou o quão teórico a gente era. Tem muita gente que pregava sobre um Deus que traz uma paz que excede todo entendimento, mas quando a pandemia chegou se desesperou. E eu não estou aqui para julgar, irmão, só estou aqui para deixar claro uma coisa. Toda crise que Deus permite que eu entre é para que eu conheça mais de quem eu sou. Ele já me conhece. Perguntas que Deus faz para a criação, Ele não precisa da resposta, Ele já tem. É a criação que precisa. Então todo momento que a gente vê Deus fazendo uma pergunta para a criação, é Deus promovendo um encontro de autoconhecimento. Irmão, você não pode liderar alguém se você não liderar a si mesmo. Você não pode libertar ninguém se você não foi liberto. Você não pode curar ninguém se você não foi curado. Você não pode apontar destino se você não conhece o seu. Você não pode ministrar sobre o propósito se você não sabe o propósito pelo qual foi gerado. Então toda a estação de crise que Deus permite que eu entre é para que eu tenha um encontro de autoconhecimento. Adão peca. E até aquele momento, todas as vezes que ele ouvia os passos de Deus, ele corria para ter um encontro. Mas naquele dia, ele fez diferente, ele se escondeu, ele teve vergonha. E a pergunta de Deus, irmão, pega isso. A pergunta de Deus não foi, Adão, o que você fez? Se fosse eu com a Cecília, certamente eu ia falar, Cecília, o que você fez? A pergunta de Deus foi, Adão, aonde você está? Porque a posição de Adão já revelava o coração dele. Quando ele pergunta onde é que você está, Adão olha para ele e eu imagino Adão falando, eu estou escondido. Quando Adão percebe que os passos de Deus não geram mais nele agora segurança e vontade de estar perto, mas geram agora medo e vontade de estar longe, Adão percebe o quão distante de Deus ele estava. Irmão, Deus sabia onde Adão estava, mas aquela pergunta fez Adão saber aonde ele estava. Alguém está comigo? Faz sentido para alguém aqui? A gente tem inúmeros exemplos, eu não vou me aprofundar porque ainda tem mais 3 chaves para compartilhar. Mas a história de Abraão é um exemplo claro. Deus fala para Abraão, olha, prepara tudo e leva o teu filho para me oferecer como sacrifício. Ele prepara tudo para o holocausto, ele leva o filho e no caminho o filho pergunta, pai, onde é que está o cordeiro? E a resposta de Abraão é, filho,
o Senhor proverá para si. Irmão, quando chega na hora de sacrificar, Deus fala: Abraão, não precisa. Não precisa, está tudo certo. Por que Deus não precisava daquele sacrifício? Porque em momento nenhum Deus queria Isaac. O tempo inteiro Deus queria Abraão. Então quando Abraão revela e entende que Deus é para ele mais poderoso do que o seu filho tão desejado, Deus fala: Abraão, você já entendeu onde está o teu coração, pode seguir com o teu filho. Quando eu estou pronto para entregar, eu estou pronto para receber. Então, primeira chave para a gente viver o novo, irmão, isso é tão poderoso. Se toda a igreja estivesse vivendo o novo de Deus, a gente estaria governando as nações e não pedindo favor. A gente pede favor em meio às universidades. A gente acha incrível poder ter voz. Irmão, se fizerem uma conferência cristã em Harvard, vai virar notícia em toda a igreja cristã no mundo. Uau, que loucura! Abriram uma porta para a igreja poder pregar lá durante 2 dias numa conferência em Harvard. Que demais! Harvard foi fundada por um pastor protestante. Quando a igreja pede papel de governo, acha que é a favor, aquilo que na verdade antes era seu direito, era sua herança. Então por que nós não estamos governando? Por que os maiores hospitais que a gente vê na América, rede metodista, batista, alguns judeus, por que os maiores cientistas de séculos atrás eram cristãos e por que hoje a igreja perdeu o papel de governo? Porque nós perdemos a fome pelo novo. Perdemos a fome pelo novo. A gente reage, a gente se tornou reativo, mas o que Deus tem para nós não é uma igreja reativa, é uma igreja proativa. O papel da igreja é ser voz profética e gerar o novo, apontar o novo, liderar no novo. Alguém está comigo, pelo amor de Deus, diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem. Beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!